Boa noite, pessoal. Eu vou iniciar uma sequência de vídeos, né, que vão tratar de textos que são muito pouco utilizados pelo sistema religioso, né, porque mostram a verdade, mostram que a verdade que eles querem esconder, né, e pouquíssimas vezes você vai ver isso dentro dos tempos. E se ver, eles vão estar falando de uma maneira equivocada, com certeza. Porque se for falar a verdade, vai todo mundo embora dos templos, né? Então, para começar, vamos analisar aqui Atos 17, uma passagem que tem uma mensagem muito forte, que é Atos 17, versículos 24 e 25, principalmente, né? Mas a gente vai ler tudo aqui para entender. Mas vamos iniciar aqui, ó. Atos 17, 24, né? Aqui diz, Paulo diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, né? Então, logo de cara, se você ler esse texto, vai ver que o sistema religioso está tudo errado. Você vai ver que quem vai aos templos, né, teoricamente cristãos, na verdade está adorando outros deuses, porque o apóstolo Paulo, né, que o nome dele é Shaul, ele, nessa parte aqui de Atos, ele está na Grécia, né, e está em Atenas. E se a gente vai ler um pouquinho um pouquinho antes aqui para a gente ver. E tomando, o levaram ao Areópago. Areópago é tipo um lugar que as pessoas discutem questões, enfim, tipo né, um local aberto, uma praça. Dizendo, poderemos nós, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Ah, não, esse aqui é o povo, viu que Paulo estava comentando, falando do amor do Salvador, e estava querendo saber, né? Então, é um pouquinho mais para baixo aqui. E Paulo respondeu: Estando Paulo no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Algumas traduções estão assim, um tanto religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, aqui também está locais de culto, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Aí começa: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo dono do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas e lá o pessoal é muito religioso, assim, eles fazem um Deus, eles cultuam tudo que, naquela época, né, eles cultuavam tudo que trazia benefício para eles, tipo um rio, um poço, então tudo era sagrado, aí virar fazer um templo para aquilo. E eles tinham tanto medo de deixar algum deus de fora que eles fizeram até um templo ao Deus desconhecido, um templo vazio sem nada. Então, ou seja, se não tiver nenhum Deus, se a gente esquecer algum Deus, o templo daquele Deus é aquilo ali, só para não fazer desfeita para nenhum Deus, né? Então Paulo satirizou, né, e falou assim: esse Deus que vocês não conhecem é o que eu os anuncio, que é o que fez. Então, é o que fez o mundo e tudo que nele há, o Criador, né? Eles tinham vários deuses falsos, falsos deuses lá, e cada um tinha seu templo. Mas o Deus, é interessante falar, ver aqui, o Deus é singular, né? Tinham vários falsos deuses, mas o Criador que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mão de homem, e nem é servido por mãos humanas, né? Então, o Criador que fez tudo, ele não mora em templo e não requer nada de nossas mãos, né? Agora vamos raciocinar.
Se você vai num local e você tem que ir lá no templo para cultuar um Deus, você tem que ir a um templo. E você chegando lá, você tem que contribuir financeiramente. Você tem que trabalhar de graça lá de músico ou de obreiro, né? Você tem que ser serviçal ali daquele templo, daquela entidade. Então, esse Deus não é o Criador, só pode ser outro Deus que é cultuado nesses templos, né? Porque o Criador, o que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos de homens. É muito simples aqui de ver. E nem é servido por mãos humanas, né? Então, se você vai num lugar e que você tem que ir num lugar para estar com esse Deus, então já não é o Deus Criador, é um Deus falso, né? Porque o Criador, ele é onipresente, não precisa ir a algum lugar para poder estar com ele, né? É muito comum uma pessoa que está no sistema religioso falar para outra pessoa que não é, assim, ah, vamos ter um encontro com Deus, vamos para a igreja, não sei o que, né? E é muito comum isso. Esse texto dificilmente você vai ouvir no templo, né? No templo. Algumas vezes eles utilizam aqui, eu até deixei aberto já, algumas vezes eles usam esse texto no templo, mas distorcendo, né? E grudando uma outra passagem aqui de Crônicas que não tem nada a ver. É uma passagem que Davi estava falando e falou o seguinte, ó, 1 Crônicas 29 e aqui no 14, ó. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Ou seja, aqui está falando, Davi está falando o seguinte, que Davi fez uma grande oferenda aqui, né? De peças de ouro, Davi organizou, né? Com o povo hebreu, uma grande oferenda de metais e joias para ser construído o Templo de Salomão nessa parte aqui, né? Mas só foi só uma vez, né? E esse texto não tem nada a ver com aqui com de Atos, né? Mas o sistema religioso, alguns pastores, eles linkam esses dois textos para falar o seguinte, para falar que Paulo aqui está dizendo o seguinte, que para a gente não ser soberbo de dizer que está ajudando a Deus, né? Esse é o sentido que o sistema religioso quer que a gente entenda disso aqui, que a gente está dando dinheiro, mas não é para se vangloriar, porque Deus já deu para a gente, aquela história de devolver o dízimo, né? Aquela mentira. Então, mas na verdade você vê que o texto não tem nada a ver um com o outro, né? Só que eles linkam tudo para dar um sentido diferente às coisas, né? E, e é isso. Então, você vai ver que dificilmente vai ter uma pregação com esse texto, né? E se tiver, é para dar um outro significado, né? E por que às vezes muitas vezes o sistema religioso usa uma passagem que denuncia eles, o sistema religioso usa e blasfema isso, né? Dá outro significado. Por quê? Para quando vir uma pessoa, ele tem as ovelhas dele lá, né? Então, quando vem uma pessoa e fala assim, olha, isso está errado, ó, tem essa passagem aqui. Então, já está na cabeça da pessoa de que, não, essa passagem tem a ver com isso, né? Então, por isso, algumas vezes, alguns pastores usam passagens que os denunciam de uma forma deturpada para gravar na cabeça dos fiéis dele, né? Para quando alguém for questionar, já tem uma resposta gravada, uma resposta feita já, que nem assim, uma pessoa vai vir com alguém que está no sistema religioso falar isso, a pessoa vai falar assim, eu sei que o templo, o Criador não está no templo, nós somos o templo, né? É uma resposta, é um bordão, né? É uma resposta gravada na cabeça das pessoas, mas que é só para ser gravada para responderem quando for questionado, mas não é para ser vivido, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que estão sendo religiosos sabe que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Que as pessoas que são os templos, né? Mas, no entanto, elas vão aos templos, né? E isso não acaba nunca.
Eu vou procurar outras passagens, né? Periodicamente eu vou acrescentar outras passagens no canal, né? E quem puder dar um favorito aí para ajudar na divulgação, a gente agradece e em breve teremos mais vídeos aí. Valeu.